Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou o professor de matemática. Nesta aula vamos divertir com este desafio aqui da simplificação dessa expressão. Se você consegue, resolva depois, compara os resultados. Se você não consegue, então fica aqui no vídeo, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bem, vamos a isso. Bom, aqui temos essa expressão que é raiz de raiz à quarta de x ao cubo menos um sobre raiz à quarta de x menos 1, isto mais raiz à quarta de x, sendo multiplicado por raiz à quarta de x ao cubo, mais 1 sobre raiz à quarta de x, mais 1 menos raiz de x. Muito bem, então aqui vamos usar a técnica de substituição, né? Então vamos identificar aqui esta raiz aqui, que é raiz à quarta de x elevado a 3. Então, nós aqui vamos usar apenas o radical de grau, o radical de índice 4. Então, vamos dizer seja raiz à quarta de x ser igual a uma letra qualquer. Vamos lá escolher o y. Então, isto significa que raiz quadrada, raiz quadrada de x vai ser igual. Então, isto significa o quê? Significa que estaremos a elevar aqui a 2, de modo a simplificar, e elevar aqui a 2. Então, isto significa que vai ser y elevado a 2. Então, por que precisamos de ter também aqui a substituição para raiz à quarta de y? É que aqui tem. E tem raiz de x também, que está aqui. Então, vamos precisar também da sua substituição. Então, é só substituir aqui. Então, significa que teremos aqui raiz de raiz à quarta. Raiz à quarta, o que é? Então, nós já sabemos que raiz à quarta de x é igual a y. Então, onde tem raiz à quarta aqui, esta raiz à quarta aqui, vamos substituir com o y. Ou podemos usar esta analogia para poder facilitar a compreensão. Então, aqui tem raiz à quarta de x. Então, isto significa o quê? Elevado a 3. Então, isto é mesmo que raiz à quarta de x, isto elevado a 3. Então, aqui onde tem raiz à quarta de x, vamos substituir com este y aqui. Então, vai ficar y elevado a 3 menos este 1 aqui. Isto sobre, aqui raiz à quarta de x, já sabemos que é o y menos 1. Isto mais, agora aqui tem raiz à quarta também de x, então isto é igual a y. Então, mais o y sendo multiplicado por raiz à quarta de x ao cubo. Então, isto fica raiz à quarta, fica y elevado a 3, né? Esta substituição, mais 1, isto sobre, aqui também raiz à quarta de x, que é igual a y mais 1, isto menos raiz quadrada de x, raiz quadrada de x, a sua substituição é y ao quadrado, então fica aqui o y ao quadrado, então isto sobre o denominador aqui. Agora, x é que igual ao x. Então, aqui temos x, significa que vai ser igual. Então, para ter somente o x nesta substituição aqui, é só elevar aqui ao quadrado, de modo a eliminar a raiz. E eleva aqui ao quadrado, ao quadrado. Então, significa que vai simplificar, vai simplificar. Então, aqui vai ficar somente... Vou usar um rascunho aqui. Vai ficar x igual, neste caso, a y, potência de uma potência multiplica, elevado a 4. Então, no lugar de x, é só colocar y elevado a 4. Então, aqui vai ficar y elevado a 4 menos raiz cúbica
de raiz quadrada de y de x elevado a 3. Então, aqui o que é que nós sabemos daqui? Então, nós sabemos que raiz de x é igual a y ao quadrado, né? Sabe-se que raiz de x é igual a y ao quadrado. Então, aqui é só substituir. Então, aqui vem raiz de x elevado a 3. Então, podemos muito bem colocar a raiz desta maneira aqui, ser igual a raiz quadrada de x, isto elevado a 3. Então, onde tem raiz de x, é só colocar o y ao quadrado. Então, vai ficar y ao quadrado aqui elevado a 3. Potência de uma potência multiplica. Isto fica y elevado, neste caso, a 6. Né? Então, raiz quadrada de x elevado a 3 é mesmo que y elevado a 6, segundo a nossa substituição. Então, fica aqui o y elevado a 6. Veja que o exercício já está se tornando cada vez mais fácil. Agora, vamos lá analisar cada situação. Veja que aqui é raiz x é y elevado a 3 menos 1. Então, nós sabemos lá dos casos notáveis que quando temos diferença de cubos de a elevado a 3 menos b elevado a 3, isto é igual a a menos b, o primeiro monômio, menos o segundo, multiplicado por a ao quadrado mais ab mais, neste caso aqui, o b ao quadrado. Então, este caso notável, vamos aplicar aqui. Então, isto significa que vai ser igual a raiz de y menos 1 multiplicado por y ao quadrado mais o y mais o 1 ao quadrado, que vai ser igual a 1. Isto mais este y aqui. Isto sobre o y menos 1. Então, isto multiplicado. Então, aqui também, mesma situação. Aqui vamos ter um caso notável. Veja que aqui é o y elevado a 3 mais 1. Então, nós sabemos que temos a soma de cubos, que é quando tem a, o primeiro monômio ao cubo, mais o segundo monômio ao cubo. Isto é igual a a mais b. Depois a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Então, é só substituir com este caso notável aqui. Então, aqui vai ser igual a y mais 1, isto sendo multiplicado por y ao quadrado menos y, né? Vai ser menos y porque 1 vezes o y. Então, fica y mais 1. Isto sobre o y mais 1. Então, aqui vai ter menos este y ao quadrado. Então, isso tudo aqui sobre o y elevado a 4 menos y elevado a 6. Então, pode-se muito bem simplificar aqui. Pode simplificar. Simplifica este com este e simplifica este com este termo aqui. Então, tendo simplificado, significa que aqui dentro do radical fica somente essa expressão de y ao quadrado mais y mais 1, sendo adicionado com mais este y aqui. Então, isto sendo multiplicado, então aqui simplificou, fica o y ao quadrado menos y mais 1. Isto menos
este y aqui, y ao quadrado, y ao quadrado, isto tudo sobre. Então, vamos lá evidenciar o menor grau. O menor grau é 4. Então, colocando o y4 de fora, então aqui fica 1 menos y ao quadrado. Então, veja aqui, vamos calcular os termos semelhantes. Este é semelhante a este aqui. Vamos calcular entre eles. Esses dois são simétricos, esses aqui. Este com este são simétricos, então simplifica-se. Então, assim, ficamos com raiz de y ao quadrado. Então, aqui fica mais duas vezes, né? Y mais y dá duas vezes o y mais 1. Isto sendo multiplicado por menos y mais 1. Depois da simplificação desses dois, né? Ou seja, depois de calcular esses dois que são simétricos, dá zero, fica somente menos y mais 1. Fica menos y aqui, mais, neste caso, o 1. Então, isto aqui sobre o y elevado a 4 sobre 1 menos y ao quadrado. Então, vamos lá entender uma coisa. Este caso notável aqui, isto pode se reduzir a um caso notável. Então, veja de que maneira isto pode ser reduzido. Então, quando se tem aqui o y ao quadrado mais duas vezes mais 1. Então, você tem que entender que aqui trata-se de um caso notável, de um binômio, neste caso, de y mais 1 ao quadrado, né? Que ao desenvolver vai ter o primeiro monômio ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai ser y vezes 1, que dá o y mais o quadrado do segundo, que neste caso é o 1. Então, fica aqui o 1 ao quadrado. O 1 ao quadrado. Então, isto aqui podemos transformar em 1 ao quadrado, uma vez que 1 ao quadrado vai ser igual a 1. Então, podemos manter isto ser igual a raiz de y ao quadrado mais duas vezes o y mais 1 ao quadrado. Por que 1 ao quadrado? Porque nós queremos sair daqui até aqui para podermos aplicar o quadrado da soma. Então, isto vai ser igual multiplicado por menos y mais 1. Isto sobre o y elevado a 4 multiplicado por 1 menos y, neste caso, ao quadrado. Então, aqui já estamos diante de um caso notável para este caso aqui, em que já elevamos o 1 ao quadrado. Então, significa que vai ser igual a raiz quadrada de y mais 1, isto ao quadrado, sendo multiplicado por menos y mais 1. Isto sobre o y elevado a 4 de 1 menos y ao quadrado. Então, veja que aqui pode-se muito bem simplificar, né? Eliminar o índice daqui é 2. Então, simplifica este 2 com este 2 aqui. Fica somente o y mais 1 sendo multiplicado por menos y mais 1, isto sobre o y elevado a 4 de 1 menos y ao quadrado. Então, daqui podemos muito bem aplicar a propriedade distributiva, né? Então, é só multiplicar este com este e multiplica este com este. E depois faz a mesma coisa com o segundo. Este multiplica com este multiplica com este aqui. Então, vamos lá fazer essa operação.
y vezes menos y fica menos y ao quadrado. Y vezes 1 fica mais o y. Depois vamos multiplicar com 1. 1 vezes menos y fica menos o y. Depois, menos mais 1 vezes mais 1 fica 1. Então, fica aqui 1 sobre o y elevado a 4 multiplicado por 1 menos y ao quadrado. Então, aqui é só esses dois, simplifica a seção simétrica. Então, simplifica. Fica simplesmente o menos y ao quadrado mais 1 sobre o y elevado a 4 de 1 menos y ao quadrado. Então, aqui muito bem podemos simplificar, né? Ou organizar de modo que seja visível, né? Que trata-se da mesma coisa. Então, podemos começar com 1, depois menos y ao quadrado sobre y elevado a 4, 1 menos y ao quadrado. Então, simplifica este com este. Simplificando, aqui fica simplesmente o 1, né? No numerador. Então, fica 1 sobre y elevado a 4. Então, daqui é só devolvermos a variável. Veja que aqui na substituição, dissemos que x, raiz a quarta de x é igual, neste caso, a y, né? Então, é simples, é igual a y. Então, dissemos aqui que raiz a quarta de x é igual a y. Então, isso significa o quê? Se queremos o x é só multiplicar aqui por 4, elevar a 4, e aqui também elevar a 4. Simplifica. Fica simplesmente o x igual a y elevado a 4. Então, aqui temos o y elevado a 4. Aqui temos o y elevado a 4. Queremos devolver esta variável aqui, sendo x. Então, significa que o y elevado a 4 é igual a x. Então, aqui no nosso exercício, onde tem o y elevado a 4, vamos colocar o x. Então, fica aqui o x. Então, este aqui é a expressão simplificada de toda essa expressão aqui. De toda essa expressão que aparentemente é difícil, mas não é difícil, é fácil. Então, deu 1 sobre o x. Então, se gostou do vídeo e ainda não se subscreveu aqui no canal, subscreva, ativa o sininho de notificação, partilhe o vídeo e desta forma estarás a ajudar o canal a crescer. Até mais.